Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta e última videoaula da série 5 ações judiciais, seus problemas e suas soluções. Hoje nós vamos abordar as ações de família. Não vamos especificamente tratar de uma, mas vamos aproveitar esse vídeo aqui para abordar principalmente a guarda, a regulamentação de visita, os alimentos e também as ações ali que envolvem a união estável e o casamento. Como eu tenho feito nas últimas oportunidades, eu vou dividir a apresentação aqui em aspectos materiais e aspectos processuais e tentar, ao fim, vincular alguma coisa com o nosso serviço extrajudicial. Vamos lá, então, partindo dos princípios materiais de direito civil, eu gostaria de apresentar um pouquinho para vocês o conceito de guarda de alimentos e lá da união estável e do casamento e ver desde logo quais as repercussões processuais que esses aspectos têm. Na segunda parte a gente vai então mais detidamente para o direito processual civil. No que se refere à guarda, a gente tem lá a definição de guarda como a posse da criança ou do adolescente com a responsabilidade, naturalmente, pela sua assistência material e moral. A posse, nesse caso, é a mesma posse lá dos direitos reais, que é ter junto de si alguma coisa, no caso, a criança ou adolescente. Trata-se de uma prerrogativa que ela é do poder familiar, ou seja, ela é, a guarda, um direito dos genitores. E me antecipando, eu gostaria desde logo de chamar a atenção para não se confundir com a situação dos alimentos, que os alimentos são direito da criança e do adolescente. E na hora de ajuizar a ação, um dos maiores erros que a gente tem percebido é a confusão no polo ativo e no polo passivo. Vejam, numa ação de guarda, se é prerrogativa do poder familiar ter criança e adolescente junto de si, ela é movida pelo genitor que quer ter a guarda contra o outro genitor que resiste. Situação diferente é a dos alimentos. Vejam, os alimentos são prestações periódicas que são entregues por uma pessoa a outra com a finalidade de prover a sua subsistência, quando não é possível que essa pessoa proveja a sua subsistência por modo próprio. Ela tem uma natureza, portanto, de obrigação, e o devedor é o alimentante, e o credor o alimentado. Vejam, se o credor é o alimentado, então geralmente a gente vai ter no processo a criança ou o adolescente como requerentes, representados pelo genitor que tem a sua guarda física, contra o outro genitor que deve pagar esses alimentos. Não confundam, portanto, os polos nas ações de guarda e nas ações de alimentos. Guarda, quem pede e contra quem é pedido são os genitores. Alimentos, quem pede é a própria criança, representada ali no processo por alguém. Para a gente fechar um pouco essa parte de direito material, vamos para união estável e casamento. Vejam que a analogia entre união estável como foto e casamento como vídeo é boa. A união estável, ela é uma convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas estabelecidas com o intuito de constituir família. A união estável, ela é eminentemente fática, daí a analogia com a foto, né? Ela é uma situação fática que atrai consequências jurídicas, ela é informal, ela é monogâmica. E se ela deixa de ter um desses predicativos de hoje para amanhã, ela deixa de existir. Ou seja, se as partes simplesmente brigam e decidem ter vidas autônomas, então a união estável deixa de existir. Situação contrária à do casamento. Veja, o casamento é um vínculo constituído por manifestação comum e solene da vontade. Ou seja, ainda que as partes briguem, o vínculo matrimonial continua existindo. Daí a metáfora com o filme. As pessoas querem constituir esse vínculo comum, esse vínculo de direito de família, então, portanto, o casamento é analisado pela doutrina como um contrato especial de direito de família. Tá? Guardem então esses aspectos em mente para que a gente possa passar agora para essa segunda metade da aula, que se refere aos aspectos processuais dessas ações de família. Vejam, em primeiro lugar, para a gente se situar,
que o novo Código de Processo Civil ele dedica um capítulo às ações de família, que está lá entre os últimos procedimentos especiais, artigos 693 a 699. Na sequência, o Código de Processo Civil tem ainda uma outra parte que trata das demandas consensuais de família, artigos 731 a 734. No que se refere aos alimentos, a gente vê que o CPC dedicou um capítulo ao cumprimento da manifestação judicial sobre os alimentos, vejam lá 528 a 533, e outro aos títulos executivos extrajudiciais, execução dos títulos executivos extrajudiciais que prevêem alimentos, 911 a 913. No entanto, o novo CPC revogou artigos da Lei de Alimentos, mas não revogou a própria Lei de Alimentos. Aquela lei, a 5478 de 68, ela continua em vigor. E ela continua em vigor prevendo um procedimento especial. Dessa maneira, a gente tem como primeira repercussão, isso a gente vai ver um pouco mais adiante, que o pedido de alimentos processa-se por um rito especial e que, portanto, não deve estar em conjunto com outros pedidos, como com o pedido de guarda. Tá aí o segundo erro mais comum que a gente tem percebido em juízo: a acumulação indevida do pedido de alimentos com o pedido de regulamentação de guarda e de visitação. Dando sequência à nossa análise do CPC sobre as ações de família, a gente verifica que tem uma dicotomia entre o 693, que trata das ações de família, sem defini-las, e do artigo 189.2, que trata do segredo da justiça. Eu gostaria que vocês abrissem o CPC e dessem uma olhada nesses dois artigos, porque eles usam terminologia diferente. Enquanto o 693 fala em ações que versem sobre divórcio, separação, união estável, guarda, visitação e filiação, o 1892 trata de outros assuntos, como o divórcio, casamento, separação, separação de corpos, união estável, guarda, filiação, alimentos, etc. Vejam que, não obstante essa compreensão dos dispositivos literal ser diferente, o seu entendimento é bastante próximo, já que a visitação pode ser uma decorrência necessária da guarda, bem como os alimentos, também decorrência necessária da guarda, mas que ainda podem ter fundamento no divórcio, na separação ou na extinção da união estável. Vejam que nesses casos, o direito de consultar os autos e mesmo de estar presente na audiência, ele pertence exclusivamente às partes e aos seus patronos que estejam devidamente constituídos. O terceiro pode eventualmente ter interesse jurídico em saber o dispositivo e pedir certidão desse dispositivo. Vejam lá no 189, parágrafo 2º. Mas é exceção. É aquele princípio de que os advogados podem ter acesso a todos os autos e examinar quaisquer processos. Tá? No que se refere ao ajuizamento das ações de família, voltando aqui àquele tema do rito especial da Lei de Alimentos, Lei 5478 de 68, como esse rito não foi revogado, tem prevalecido o entendimento de que ele trata de um rito especial e inconversível. Ele é marcado pela concentração de atos. Naquela lei, o legislador deu a entender que queria, desde logo, citar por AR e chamar para uma audiência de conciliação, que seria também instrução em julgamento, ou seja, contestação na própria audiência. No que se refere aos demais pedidos de família, então a gente vai ter que aplicar o novo CPC. Se a inicial está correta, né, a gente designa uma audiência de autocomposição. E o réu, ele é citado para comparecer pessoalmente. A citação não é feita por AR. Vejam lá 695, parágrafo 3º. E a antecedência prevista em lei não é aquela genérica de 20 dias previstas pelo CPC, mas a de 15 dias para o rito especial. Já o mandado de citação não pode estar acompanhado de cópia da petição inicial. Tem-se que isso tem dificultado exageradamente as ações, a autocomposição. No que se refere à competência para o ajuizamento dessas ações, a gente vê que o novo CPC abandonou aquele conceito de foro de domicílio da mulher, substituindo pelo foro de domicílio do guardião ou do último domicílio do casal. Na hipótese de guarda compartilhada, tem quem defenda que ambos têm a guarda e a competência deveria ser regida pelo último domicílio do casal.
mas a cidade considerada como base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender os interesses dos filhos e por esse motivo também pode ser levada em consideração. Bom, execução de alimentos. Tramitou a ação em separado, chegou-se à fase de execução e aí a gente tem a manutenção pelo novo Código de Processo Civil da possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. Na verdade, a gente tem a previsão pelo CPC de 2 ritos de execução. Ou se faz a execução de título judicial com previsão de pedido de prisão ou sem previsão do pedido de prisão. A execução com pedido de prisão ela é feita na forma dos 528 caput e seus parágrafos. Vejam lá que os parágrafos têm outros detalhes, né? O início da execução é feito mediante requerimento, o executado ele é intimado pessoalmente e tem o prazo de 3 dias para pagar. Se ele não efetua o pagamento, o pronunciamento judicial deve ser protestado por ordem judicial, podendo ser decretada a prisão civil. Já no que se refere à execução de título judicial sem pena de prisão, o Código de Processo Civil faz a remissão ao procedimento comum, né? Artigo 523 lá e seguintes. A dúvida que vai surgir nesse caso aí é se a gente pode combinar o rito da prisão, o rito da execução com prisão, excluindo essa prisão, ou se a gente tem que aplicar integralmente aquele rito da execução comum. Vejam que esse 528 parágrafo 8º, ele dá a entender que a aplicação seria integral, sem misturar os procedimentos, mas nesse caso a intimação seria na pessoa do advogado, com prazo para pagamento de 15 dias, sob pena de multa de 10%, e não prisão, não intimação de 3 dias, não intimação pessoal. Mas também a gente pode entender que a gente misturaria os procedimentos excluindo apenas a questão da pena de prisão. Nesse caso, a intimação seria pessoal para pagamento em 3 dias, sob pena de protesto e com possibilidade de desconto em folha. Será que é razoável excluir a possibilidade de desconto em folha e o protesto de ofício quando se faz a opção simplesmente pelo rito comum de execução? Novidade também que não devemos esquecer é a possibilidade de execução de alimentos que estejam previstos em título extrajudicial. A gente pode fazer o divórcio e a separação extrajudicial, a gente pode fazer a previsão de alimentos de forma extrajudicial na escritura pública. A escritura pública é título executivo extrajudicial e comporta, inclusive, pedido de execução sob pena de prisão. Vale a pena dar uma olhada lá nos artigos 733, 911 e 912 do novo CPC. Bom, era isso que cabia falar sobre as ações de família. Fiquem atentos aos próximos posts que nós vamos dar mais detalhes sobre esse assunto. Um grande abraço, até logo!